sentadinhos, estão confortáveis aí? Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Telelevisão. Eu sou o Lele Jamal, sou designer, empreendedor, sempre trabalhei com inovação e tecnologia. Hoje eu queria trazer vocês aqui para minha cama, esse friozinho de São Paulo que está acontecendo, para a gente ficar bem confortável e ter uma conversa bem sincera e bem honesta. Hoje nós vamos explorar juntos como que a inteligência artificial ela vai influenciar a nossa forma de viver e também de trabalhar de uma forma mais criativa e até de como a gente cria. No último vídeo, a gente viu como que foi a criação de uma marca usando inteligência artificial. Foi meu primeiro vídeo, eu acho que vocês vão curtir e seria bom ver ele antes de ver esse vídeo. E lembre-se, esse canal é um canal novo, então por favor, curtam, comentem, se inscrevam, porque isso vai ajudar muito o canal a crescer e também vai me ajudar a produzir mais vídeos e incentivar a produzir mais vídeos. Como a gente já sabe, a inteligência artificial ela já está muito presente na nossa vida. E aqui eu queria trazer um pouco quais são as inúmeras oportunidades que ela traz pra gente e também quais são os desafios que a gente precisa tomar um pouco de atenção para conseguir ter uma vida mais balanceada e melhor e também não ficar tão dependente da tecnologia. Mas antes, vamos falar um pouco sobre as inteligências artificiais que eu utilizei no último vídeo. As inteligências artificiais utilizadas no último vídeo, elas foram todas gratuitas. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, eu já estou aqui desconsiderando que a gente tem limite de quantidade de comandos que a gente pode fazer, o volume da base de dados, que também pode ser bem menor, já que a gente está tratando de uma versão que não é paga, e também pode ter alguns erros ou algumas instabilidades que pode estar presente nessas versões. Então isso é uma coisa à parte. É importante dizer também que no vídeo anterior e nesse vídeo, todas as músicas, o thumbnail do vídeo, a minha foto de perfil, o banner do nosso canal, todos os elementos da identidade que a gente utilizou, quer dizer, que eu e a inteligência artificial utilizou, todos eles foram criados por inteligência artificial, ou seja, eu tive que fazer os comandos, elaborar as perguntas, mas tudo que foi produzido foi com a ajuda da inteligência artificial. Eu já estou aqui com a minha lista das oportunidades e os desafios que a inteligência artificial traz quando ela é aplicada à nossa vida e nosso trabalho. Então, vamos começar primeiro falando das oportunidades que a gente vê com a inteligência artificial. Maior democratização do acesso à informação. Uma das maiores oportunidades que eu vejo é a democratização do acesso à informação e também conteúdos específicos que a gente não conhece. Essa democratização, ela acontece porque essas ferramentas, além de elas serem gratuitas, elas estão disponíveis para todo mundo. A gente sabe que com a inteligência artificial, a gente não precisa saber tudo. A gente precisa saber pelo menos como liderar. Isso acaba que você tem uma inovação que é mais criativa. Como assim? A inovação ela está presente de você utilizar essa ferramenta para criar coisas que você nunca tinha criado antes. Por exemplo, no vídeo anterior eu fiz todas as músicas com a inteligência artificial. Eu já tive aula de música? Não tive aula de música. Eu não sei como que cria uma música, eu não sei quais são as características que essa música tem que ter. Com a ajuda do ChatGPT, ele conseguiu me trazer as informações que eu precisava para criar uma música. Isso pode ser considerado como se fosse o que a gente faz no YouTube agora, né? Que vai pesquisar um vídeo de tutorial de como faz tal coisa. Aqui, nas inteligências artificiais, ela não só vai te falar como faz, mas ela até mesmo pode fazer por você. Então ele já me trouxe quantos foram os BPMs, qual é o estilo musical,
quais são os sentimentos que tem que trazer com esse vídeo, qual é a letra que vai ser criada. Então ele me ajudou em tudo isso. Eu precisei saber sobre música? Não, mas ele já me deu todas as informações necessárias. Isso me fez explorar um outro lado que eu não sabia que eu conseguiria fazer sozinho. E com essa democratização da informação, isso acaba que atinge vários públicos. E daí a gente entra na nossa segunda oportunidade: personalização em massa. O que é a personalização em massa? A gente já vê que tem isso aplicado a muitas coisas que a gente vê no nosso dia a dia. Por exemplo, a gente consegue ver que tem propagandas que aparecem pra gente, não aparecem para outras pessoas. Personalização de aplicativos, personalização de celular. A gente vê que isso acaba que está sendo um serviço personalizado, porque o que eu estou pesquisando, o que você está pesquisando, o que a gente está indo atrás é tudo diferente. Então, a gente consegue ter essa aplicação dessa personalização em grande volume. Isso facilita a certeza da comunicação com o cliente final e também gera mais resultados para a empresa, porque você tem uma coisa direcionada ao público, então é mais certeiro. Pensa você ter uma experiência numa loja que ela é feita para você. Pensa você ir numa exposição e ter coisas que são geradas para você. Pense que com essas inteligências artificiais, eles conseguem ter uma análise melhor do que a gente está sentindo, como que a gente está. Pensa no que isso pode ser aplicado ao nosso dia a dia. Como que a gente pode identificar padrões e fazer a gente mudar. O nosso terceiro ponto, prática da linguagem clara e efetiva. Como a gente sabe que a inteligência artificial está ali para servir a gente tem que ter uma comunicação que seja clara, objetiva e certeira com essa aplicação. Utilizando essas inteligências artificiais, a gente começa a praticar um pouco mais essa habilidade de síntese para a gente conseguir realmente ser claro com eles. Isso aprimora o nosso uso do nosso vocabulário, facilita também a gente fazer o treinamento do nosso inglês, nosso inglês escrito. A gente sabe que muitas das plataformas elas são escritas em inglês. Eu já sei também que existe inúmeros sites que fazem tradução. Google, o ChatGPT também traduz. Então, isso facilita muito para quem não conhece o inglês. Mas para quem quer praticar, isso também facilita muito. E beleza, se eu estou fazendo uma linguagem que é mais assertiva, isso está trabalhando esses skills, essas habilidades minhas, para eu conseguir ter uma posição um pouco mais de liderança, sair um pouco mais daquela posição operacional, então eu consigo dar comandos melhor, eu consigo liderar minha equipe melhor. Eu percebo que algumas vezes, durante minhas lideranças, eu não estava sendo tão claro, achando que eu estava sendo claro, mas eu não estava sendo tão claro. Com as inteligências artificiais, eu estou conseguindo praticar isso, e praticar isso diariamente. Então eu estou conseguindo ter uma linguagem um pouco mais clara e um pouco mais objetiva do que realmente eu quero. Qual é a prioridade das coisas que eu quero? Como que eu estou fazendo isso trabalhar para mim de um jeito mais objetivo? E a quarta e última oportunidade, trabalho autônomo guia. Ou seja, a gente consegue trazer essas ações e trabalhos que são muito repetitivos e conseguir entregar para ela. Eu, por exemplo, que trabalho sozinho, eu realmente preciso de ajuda. Pensa a mão na roda que está sendo o ChatGPT para trabalhar sozinho. Ele é meu assistente pessoal. Ele consegue resumir coisas que eu preciso resumir, separar em tópicos, fazer cálculos, explicar conceitos, ser o diabinho que eu pergunto o que posso melhorar nisso. Então, ele vai me dando um feedback com um senso comum. Então, isso facilita muito minha vida. E eu acredito que isso pode ajudar a vida de muitas pessoas, principalmente as que trabalham sozinhas. Sem inteligência artificial, agora eu não tinha começado esse canal de YouTube. Sem as inteligências artificiais, eu não conseguiria contratar uma equipe grande que consiga editar o vídeo para mim, que consiga fazer o roteiro para mim, que consiga fazer a música para mim, que consiga fazer toda a identidade. E eu consegui fazer isso muito mais rápido do que se eu fosse trabalhar para criar cada item desses. Mas claro que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o que a gente pergunta para a inteligência artificial, né? A gente já viu aí várias
vários memes que estão utilizando a inteligência artificial para ser um relacionamento, né? Então a gente tem que ficar um pouco de cuidado com o que que a gente compartilha com essas inteligências artificiais, né? Por que que essas empresas todas estão fazendo inteligências artificiais aplicadas aos programas delas? Qual que é o interesse dessas empresas? O que que eles estão querendo fazer com os nossos dados? O que a gente escreve dentro do ChatGPT, por exemplo, são coisas que são confidenciais, são nossas. A gente está falando sobre estratégia de marca, a gente está falando sobre sentimento, a gente está falando sobre rotinas nossas e esses dados estão sendo coletados. Eu tenho certeza que essas empresas elas estão trabalhando para manter essa segurança desses dados. Mas a gente já conhece e sabe a importância e o quão valioso é esses dados para as empresas. Eles querem facilitar a nossa vida? Querem. Mas em troca, o que que eles estão ganhando? Perfeito. Agora vamos para os desafios que eu vejo. Pode ser um pouco polêmico. Eu vou soltar o verbo aqui com vocês, porque eu acho que eu tenho que ser sincero com vocês de tudo que eu penso. Vamos começar pelo primeiro desafio: unificação dos estilos de criação. Principalmente nesse ambiente criativo, a gente acaba que tem uma unificação dos estilos, unificação de conceitos, repetições de conceitos, de aplicações, o que isso me incomoda. Quando eu fui fazer o meu logo desse canal, eu falei, nossa, que legal esse logo. E depois eu fui fazer em outra aplicação, ele me deu um logo muito parecido, com as mesmas variações estéticas. E depois eu fui andar pela internet, fui ver que tinha muitos logos similares ao meu. Isso porque foi criado por uma inteligência artificial. Então a gente tem que tomar um pouco desse cuidado para a gente não perder a nossa autenticidade. Essa falta de autenticidade acaba criando conteúdos que são mais impessoais. A gente acaba que fica sem esse toque humano genuíno. Fica tudo muito padronizado, o que me irrita. É triste, é muito triste a gente ver algumas horas de que a gente está perdendo esse contato humano, né? A gente já vê com as redes sociais atualmente que por mais que a gente está mais próximo de pessoas distantes, as pessoas mais próximas, eu sinto que eu estou mais afastado delas. Que fica tudo com base nessa parte de rede social. Isso é uma coisa que a tecnologia já faz com a gente. Mas quando a gente pensa nessa unificação dos estilos de criação, a gente está perdendo essa essência humana, sabe? A gente está perdendo esses insights que acontecem por vivências externas que a gente tem. Como que eu vou inovar? Como que eu vou criar coisas novas? A inteligência artificial pode me ajudar nisso? Pode. Mas qual é a base de dados que eles estão utilizando? Qual é o tamanho disso? Quais são as referências que eles estão pegando? Vai ficar tudo igual? Será que vai ficar tudo igual? O segundo desafio, propagação de discriminação por estereótipos. A propagação de estereótipos discriminativos. O que seria isso, né? É meio óbvio que isso possa acontecer, né? Já que a gente está considerando que uma inteligência artificial ela foi treinada com base em dados já existentes. Então, essas inteligências artificiais, ela acaba perpetuando o que já existe no mundo atualmente. Ou seja, esses estereótipos que a gente vê, eles vão ser replicados, replicados e replicados. A gente sabe que existem vários treinamentos que são feitos para essas inteligências artificiais serem liberadas. Porém, a gente também sabe que muitas das coisas que a gente vê não estão tendo a linguagem tão imparcial e que não discrimine nenhum público. Por exemplo, quantas vezes eu já vi homofobia dentro de parte de texto? Esses dias eu estava vendo no Twitter, tinha um editor de texto que quando colocava o namorado dele, o dele ficava assinalado falando que era dela. Nem sempre. Tá vendo? A gente acha que a inteligência artificial ela tá só presa dentro dessas plataformas que eu tô falando, mas não, ela já tá sendo incorporada dentro de todos os outros programas que a gente utiliza. Claro que são em níveis diferentes, mas isso tá presente e a gente tem que ficar um pouco atento a isso. Nossa, é triste, triste ver que isso tá acontecendo. Isso me dói muito, que como um homem gay, eu vejo quanto que a gente ainda como sociedade precisa evoluir.
Isso é muito perigoso. A gente está ofendendo pessoas. A gente está utilizando uma ferramenta que tem um poder gigantesco de educação, está trazendo estereótipo, que aquilo não é a realidade. O terceiro desafio, propriedade artística. Ele é sobre propriedade artística. Porque pensa, quem que eu acredito? De quem que é? Quais são as referências que foram utilizadas para criar as imagens, para criar os textos, para basear tudo o que eu criei? Quem que eu dou os créditos? Eu sei que fui eu que fiz, junto com a inteligência artificial, mas as referências que foram utilizadas ali, elas nem sempre são creditadas. Então isso cria implicações legais e éticas. Tem muito que progredir ainda nisso. Quem é o dono? Quem que fez isso daí? Quais são as referências que foram utilizadas? Ah, eu fiz tudo com a inteligência artificial. Você fez ou foi a inteligência artificial? O último desafio é muito grave. Dependência tecnológica. Hoje, terça-feira, 4 de julho, ChatGPT ficou fora do ar. Muitas pessoas criaram memes e falaram que tipo, ai, acabou aqui. Acabou o quê? Acabou a luz? Acabou a internet? Não, não, não. Caiu o ChatGPT. Eu não posso mais trabalhar. E vem uma provocação aí, né? Se o ChatGPT tá fora, o que que você faz? Quem que vai trabalhar? Como que você vai trabalhar? Você não sabe fazer as coisas? Você não consegue fazer as coisas sozinho agora? É isso. E essa dependência, ela tem um grande impacto na criatividade humana e na inovação humana. Você começa a ficar dependente, você começa a deixar ele fazer tudo pra você. Então fica aquela uniformidade que eu já falei nesses outros desafios. Eu acho engraçado que esses dias eu recebi um meme que falava: peraí. Eu nunca pensei que a tecnologia ia fazer o nosso trabalho criativo, que ia montar coisas pra gente que eu posso montar sozinho. Eu queria que a inteligência artificial, os robôs, eles limpassem minha casa, eles lavassem minha louça, colocassem minha roupa pra lavar. A gente já tem muitas máquinas eletrodomésticas que fazem isso, né? Não é mais para esse lado que a gente tem que trazer do que realmente criar uma imagem nova ou criar uma arte, um quadro, um desenho. E criatividade é uma coisa que você não consegue substituir. E além disso, eu que fiquei essas últimas 3 semanas elaborando o roteiro desse vídeo, elaborando a identidade, todas as características dessa marca, eu passei 3 semanas dentro de casa, vendo pouquíssimas pessoas e trabalhando com uma inteligência artificial. Isso dá um sentimento de solidão. Te deixa um pouco triste. Me lembrou muito da pandemia. Com essa dependência, a gente precisa realmente tomar cuidado com isso e ter um equilíbrio de conseguir saber o que você consegue fazer sozinho, o que você consegue fazer com inteligência artificial e como você pode ser uma pessoa que tem uma inteligência artificial como seu parceiro, mas como que você está utilizando isso. Qual o equilíbrio que você está trazendo isso para sua vida? Então, pessoal, é isso. Vamos fazer uma reflexão aqui. A gente sabe que a inteligência artificial ela vai ser presente na nossa vida, ela vai estar aqui com a gente. Então eu acho que aqui a gente tem que ter um pensamento crítico, não ser escravo dela. A gente precisa utilizar a inteligência artificial a nosso favor. A gente conseguir ter um equilíbrio da nossa vida profissional e nossa vida pessoal. A gente precisa tirar o peso que está em cima das nossas costas, que é essa pressão social que a gente vive, para a gente conseguir realmente executar tudo que a gente precisa. Então o segredo aqui está em utilizar a inteligência artificial como uma aliada. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo desse canal. Foi um pouco mais sério, mas eu acho que é necessário trazer essa análise, mesmo que ela não seja tão profunda, pelo menos para a gente ter um pouco mais de noção. Obrigado mais uma vez por embarcar nessa jornada de exploração juntos. Se você gostou desse vídeo, eu peço mais uma vez que curta, comenta, se inscreva no canal. Vamos comentar aqui, vamos manter uma conversa ativa sobre o que vocês acham que é a oportunidade e os desafios que vocês veem com a inteligência artificial aplicada ao nosso dia a dia. Então, vamos continuar juntos explorando essas tendências em novas tecnologias e estilos de vida.
Até a próxima e lembre-se, a vida é uma aventura emocionante. E eu tô muito feliz de compartilhar a minha aventura com vocês.